Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Já envia esse link para suas amigas, irmã. Olha, tem mais gente aqui, ó, não tá fazendo barulho. Permitir, vamos entrando, vamos entrando. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos. Ô, glória, tem muita coisa boa para esse dia, gente. Aqui já deu uma esquentada, glória a Deus, aleluia. Não sei aí na sua cidade, mas aqui tá bom. Meninas, tem alguém que tá com o microfone aberto, dá uma olhada e fecha, por favor. Vê se dá pra fechar por aqui. Ai, dá pra fechar, pronto. Pronto, acabou. Tudo certo aí, gente? Vamos começar então nossa reunião? Ô, glória, tem mais gente chegando. Ó, tem 5 minutinhos aí? Não, 2 minutinhos, vai. Pra você mandar esse link pra alguém. E quem é do grupo de estudo, manda o link do grupo de estudo, depois eu vou colocar lá. Para as irmãs se reunirem em oração, em nome de Jesus, para a gente continuar estudando a palavra, nos preparando para o que Deus tem para fazer para as nossas vidas, hein? Glória a Deus. Bom, vamos lá, gente? Oh, glórias. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigada pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te amamos, Senhor. Que delícia poder começar o dia já na tua presença, Pai. Obrigada, Paizinho querido. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos uma boa noite de sono. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós nem nos atentamos, Senhor, à tua presença, Pai. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Derrama cada dia mais, molda as nossas vidas, nos limpa, Senhor, em nome de Jesus. Faça-nos mesmo viver de verdade o Evangelho, Senhor, que não seja só falácias, mas que realmente a gente possa viver o teu amor, a tua graça, o teu perdão todos os dias e replicar isso, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada mulher que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, que através da vida dela, sua presença, Senhor, possa inundar os seus lares, Pai, em nome de Jesus. E ir transformando o ambiente, Senhor, os filhos, maridos, quem nós amamos, Pai. As pessoas que convivem com a gente, Senhor, em nome de Jesus. E que nossos lares sejam lares faróis, Pai, levando luz, salvação, vida, Senhor. Que nós sejamos referencial, Pai. Que por isso, através do Teu Espírito em nós possamos mudar a realidade dessa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Como é bom, Senhor. Como é bom, Pai, acordar no silêncio e na doçura da Tua voz, Pai. Continua derramando, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, que delícia a presença de Deus. Olha, tem gente querendo entrar. Vamos entrando, irmãs. Tem gente no carro, tem gente na padaria. Ai, que delícia. Glória a Deus. Então, tem mais gente chegando. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Vamos embora, então? Vamos estudar? Vamos fazer o nosso desafio de hoje. Vocês estão fazendo desafio? Levanta a mão aí quem tá fazendo desafio, ó. Eu tô, hein? Vou bem falar. A dor de cabeça já acabou. Ó o corpo acostumando. Tchau, meu bem, te amo. A dor de cabeça cessou. Então, a carne começou a ficar fraca. Como é que tá aí a sua vida? A Kelly chegou. Permitir. Vambora. Bom, vamos lá? Hoje nós vamos dar sequência para o nosso estudo, para a base que está sendo o nosso jejum e a nossa oração. Vamos lá?
O texto de hoje, aliás, o título de hoje é: Você crê? Hã? Você crê? Você crê que as coisas mudam de lugar? Você crê que Deus pode sim enviar da presença dele, da unção, do poder e mudar as coisas do jeito que estão hoje? Eu creio. Eu já vivi muito isso. E foi isso que Deus perguntou para Ezequiel. Você crê? Bom, o título do nosso estudo hoje é esse. Você crê? Ana, que delícia você tá aqui. Bom dia. Deus abençoe seu dia, minha amiga. A Pri também. Ai, o Nicolas também. Bom dia. Bom, o texto base de hoje é Ezequiel 37, 3 e 4. Vamos ler? E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gente do céu, essa palavra é tão poderosa. Bom, nós estamos falando de um vale de ossos secos. Você já passou por tempos onde a sua alma parecia um monte de entulho? Ossos secos, desespero, tá passando por isso? Ontem mesmo eu tava conversando com uma de vocês que me mandou mensagem no particular: Vi, minha vida tá assim, 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 o que que eu faço? Ossos secos. Todo mundo já passou por vales de ossos secos, todas, sem exceção, porque a gente tá aqui nessa terra e é isso, gente. Como eu já disse aqui, quer moleza, compra gelatina. Não existe a vida do cristão, não existe a vida nesse mundo sem de vez em quando passar por um vale. Eu creio que Deus permita, tenho absoluta certeza que Deus permite, porque muitas vezes nós somos moldadas nesses vales. É ou não é? Quantas vezes a gente entrou no vale e saiu diferente? Mais forte, mais firme com Deus. Não é assim? Muitas vezes foi assim comigo. E eu acho que por isso que Deus permite também que nós passemos por esses vales. A nossa alma às vezes passa por esse vale. Nossa alma se torna um vale. E antes de a gente entrar no assunto nação, orar por nossa nação, a gente precisa falar primeiro do que ninguém vê. Aqui, ó. Eu lembro do meu irmão que falava assim: cozinha e coração de mulher, ninguém consegue ver. Cozinha de restaurante, coração de mulher, ninguém consegue acessar completamente. E é verdade, né? Tem coisas que a gente guarda, tem coisas que é só entre você e Deus. É ou não é? Dúvidas, medos. A gente não quer que tenham muito acesso a isso, porque é a nossa vulnerabilidade, né? É aquela parte que fica, que vai enfraquecendo a nossa fé. Em silêncio, quietinho. Tá ali, ó. Tá tudo desmoronando e a gente tá ali sem saber o que fazer. A dor, às vezes, fica escondida atrás de um sorriso. Quem nunca, né? Quem nunca sorriu quando tava tudo desmoronando? Quem nunca perseverou enquanto as coisas pareciam ter, assim, ó, acabado? Nós continuamos. A gente consegue, né, gente? A gente consegue cuidar do nosso filho, a gente consegue ir trabalhar, mulher consegue até ir trabalhar e trabalhar dentro de casa, estando assim, ó, muito doente, é ou não é? A gente consegue. E a gente faz isso com a nossa dor também, com o nosso desespero, a gente faz. Quantas vezes nós estamos como ossos secos por dentro? Nós já não conseguimos orar como antes, a gente perde o ânimo de crer pelos nossos filhos. Ai, vai mudar. Ai, olha, eu vou falar a verdade, assim, ó, lá dentro, muda nada. A gente silencia diante de um casamento que parece impossível de restaurar. A gente fica quietinho.
A gente vai vivendo. Mas Deus faz a mesma coisa que fez com Ezequiel. Hoje ele pergunta pra gente, você crê que esses ossos, que tudo isso pode ter vida novamente? Ele não tá perguntando se você sente, tá? Você não precisa sentir nada. Ele só tá perguntando se você tá disposta, se você crê. Se você enxerga, se você tem fé, ou ele não quer saber se você sabe como vai ser. Deus nunca pergunta isso. Jesus chegou em alguém lá no Novo Testamento. Como que você tá? Como que é o teu passado? Olha, como que foi sua criação? Ai, você tá doente? Ai, você tá com um problema? Ai, você tá no 5º casamento? Ele se lamenta junto com a gente? Não. Ele simplesmente pergunta, você crê? Se você crê, levanta e anda. Toma o teu leito. Ou seja, ele primeiro pergunta, você está disposta? Você crê? Você tem fé? E mesmo que você não tenha, se você estiver disposta a viver o seu milagre, se posiciona e vive. É ou não é? Ele faz isso. Levanta e anda. Sai para fora. Faz alguma coisa. É isso que ele fala. E aí, depois disso, de perguntar se você crê, ele fala para Ezequiel, profetiza. São duas ordens que ele dá, né? Primeiro para a gente crer e depois para a gente profetizar. Vocês percebem? Nós estudamos sobre isso ontem, né? Eu criei, por isso falei. Aqui é a mesma coisa. Você crê? Então profetiza. E aí entra o que nós estamos fazendo. Está fazendo, irmã? Já fez sua listinha? Já tem feito? Já tem pego aqueles versículos que eu ainda te mandei a cola e declarado sobre as áreas da sua vida que precisam de vida? Glória a Deus. Então, a palavra liberada, ela começa a restaurar aquilo que secou, aquilo que está sem vida. Então, o liberar a palavra faz com que o ambiente comece a mudar. Lembra lá do nosso primeiro encontro? Haja luz. Deus já estava pairando sobre as águas. Ele já estava em face do abismo, em algumas traduções. Então, ele estava cercando e estava posicionado. Vamos entrando, irmãs. Então, ele já está pronto para começar. E aí, ele pergunta para mim e para você hoje. Você crê? Qual é o teu milagre? Você crê que eu posso transformar? E aí, cabe a nós a resposta. Eu creio. E depois disso, profetiza. Então, em nome de Jesus, eu não sei você, mas eu já tô com meus versículos já na ponta da língua. Eu já tô declarando. Então, a transformação, gente, ela não começa fora. Ela começa aqui. Quer transformar a sua vida? Quer transformar o ambiente? Quer transformar seu casamento? Quer transformar a vida do seu filho, o ambiente do seu lar, essa nação? Aqui. Tudo aqui. Se eu não estiver bem, ninguém vai estar bem. É ou não é? Quando a mulher tá mal, quando a mulher tá depressiva, quando a mulher tá na luta, parece que uma nuvem assim, ó, fica no ambiente da casa. Mas é hora da gente acreditar. É hora de parar de lamber as feridas. Vou falar uma coisa pra vocês que eu sempre falo pras meninas que caminham comigo mais de perto. Enquanto você lamber sua ferida, vai manter ela úmida. E tem enfermeira aqui, sabe do que eu tô falando. Ferida úmida não seca. Para de lamber suas feridas. Para de olhar para a ferida e olha para Deus.
certo? Ai, mas eu tô com meu casamento desmoronando. Ai, meu marido que só bebe. Ai, porque meu filho tá desviado. Ai, porque essa doença não tem cura. Você tá olhando para o osso. Você tá olhando para a ferida. Vamos olhar para Deus? Vamos olhar pela fé para o que Deus vai fazer? Escreve aí, gente, o que você quer que Deus faça na sua vida? Olha, eu quero cura para minha alma. Olha, eu quero cura para minha enfermidade. Olha, meu filho tá desviado. Olha, tem droga na minha família. Olha, eu tenho problemas de falta de perdão. Eu tenho registro de erro de 1900 e Guaraná com rolha, eu tô lembrando. Hã? Então, a mudança, a transformação começa aqui, ó. Primeiro, para de lamber as feridas e fixa seus olhos em Deus, na cruz. Deixa secar. Ferida sarada, ministério aberto. Bom, quando a gente... quando começa isso? Quando nós, mulheres de Deus, mulheres que estão buscando, mulheres que são assim, ó, a gente é falha, a gente é limitada. Mas apesar de nós, quando a gente se levanta aqui, ó, no íntimo do nosso quarto, no secreto, eu não sei onde que você ora. Eu às vezes, assim, ó, eu tô na unção, eu oro pela casa inteira. Mas tem dias que eu coloco a cara no pó aqui, ó, no tapetinho aqui do lado da minha cama. Eu já escorrego e caio de joelho. E coloco a minha cara no pó. É no secreto. É na presença de Deus. E aí quando a gente tá no secreto, na presença de Deus, a gente já começou a se posicionar, a se movimentar e profetizar. Então profetiza com fé. Começa a visualizar. Vê, começa a... Lembra quando a gente... Jesus não fala pra gente se fazer como criancinha? Vocês lembram disso ou não? Por quê? Porque criança usa muito o quê? A imaginação. É ou não é? Ela brinca de carrinho, ela imagina uma casa linda. As meninas que brincam de boneca, gente, elas pegam um pedaço de pano e aquilo lá é a roupinha da criança. Elas têm fé, elas estão visualizando. Por que a gente não faz isso? Quando a gente olhar o trapo da nossa vida, o trapo que está acontecendo, é um pedaço de pano, mas pela fé eu vejo cura. Pela fé eu vejo restauração, pela fé eu vejo prosperidade, pela fé eu vejo restituição, pela fé eu me posiciono como criança, já imaginando, já assim ó, projetando aquilo que eu quero viver. É pela fé. Ai, mas isso daí é coisa, é zinzinha, é nova era. Não é não, tá na Bíblia. Eu criei, eu tô vendo, eu quero viver. E eu vou com os meus olhos fixos em Deus e naquilo que eu tô vendo, eu já vou começar, né, agora. A palavra de Deus, gente, não é só para pastor, não é só para púlpito. Ela é para o nosso quarto. Ela é para o momento em que a gente se dobra de joelho, é para dentro de casa. A palavra de Deus não tem que ser pregada só em púlpitos, mas dentro dos nossos lares. Tá no púlpito, irmã? Tá pregando? Tá enviando versículo pro seu marido? Hoje tem amor prazol, hein, gente? As meninas do estudo bíblico. Ei! Vai ter amor prazol. A gente vai abençoar a vida do nosso marido com um versículo também. Com versículo, com a nossa postura, profetizando, abraçando ele, ó, sem querer, ó, mete a mão na cabeça dele, irmã. Ô, Senhor, acalma o valente, em nome de Jesus. Muda a vida desse homem, em nome de Jesus. Ó, abraçadinha, ó, quietinha, mas, ó, nós e Deus aqui, ó, no espírito,
já profetizando aquilo que nós queremos viver. É ou não é? Quantas de nós já fizemos isso e tem que continuar? E quem não faz, faça. Abraça ele antes de dormir, mesmo que você esteja brava com ele. Fica ali abraçadinha. Isso já vai dar assim, ó, abrir a porta para primeiro vocês ficarem bem de novo. E segundo, para que você, abraçada com ele, comece a orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero viver aquilo que a gente acabou de viver aqui. Eu me chateei com isso, eu não quero. Senhor, muda a nossa realidade em nome de Jesus. Ó, abraçadinha. É abraçada. Profetiza. A mesma coisa com o filho. Muitas vezes a gente recebe o filho que chega ali, ó, da balada, ou tá envolvido com coisa errada, tá com um namoro que não agrada a Deus. Abraça o filho, irmã, e ó, quietinha ali, ó. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muda a realidade desse meu filho. Abençoa ele em nome de Jesus. Dá coragem para enfrentar essa vida. E vai, ó, aqui, ó, quietinha. O amor, ele constrange, mas ele também abençoa. Aprenda isso. Você vai constranger seu amado com o seu abraço. Vai desmoronar. Derrete. E ao mesmo tempo você vai estar ali, ó, orando, com a cabeça na mão dele. Amém? Vambora. Então, não pensa que pastor só que prega, tá, irmã? Você também tá pregando na sua casa. Não pense que missionário lá na África que tá falando de Jesus, você também tá falando dentro da sua casa. Pra sua vizinha, pra mãe do amiguinho do seu filho na reunião. Hã? Quantas vezes você mandou um versículo abençoando a semana? Uma vez por semana, vai. Tem aqueles grupos de WhatsApp das mães. Já mandou uma palavra de Deus naquele grupo? Tem gente precisando. Bom, é no silêncio, é dentro do seu quarto, é louvando a Deus mesmo no meio da luta que Deus pede para nós. Profetiza. Profetiza, filha. Diz o Senhor para o nosso coração cansado. Ouve a palavra do Senhor. Profetiza, mulher. Diz a tua alma ansiosa. Revive. Levanta. Levanta-te e anda. Sai para fora. Sai para a luz. Eu imagino Lázaro lá dentro do sepulcro dele. Quando ele ouve a voz de Jesus. Lázaro. Ele nos conhece pelo nome. Érica. Verônica, Camila, Ruth, Ana, saiam para fora. Ele nos conhece pelo nome, ele sabe a nossa história. E lá no escuro, Lázaro ouve a voz. Opa, eu reconheço esse amor. Eu reconheço. Eu quero. Ele só levanta, ele se posiciona e obedece. Sai da escuridão e vai para a luz da presença de Jesus. Profetiza, esposa, para o seu casamento ferido. Receba vida em nome de Jesus. Porque o que você declara no espírito se torna realidade no natural, aqui nessa terra. E o seu espírito não precisa gritar. Ele só precisa estar conectado com Deus. O lar também precisa ouvir essa palavra. Muitos lares estão no silêncio espiritual. Tá aquela calmaria, mas é aquela calmaria de tudo destruído, em silêncio. Sabe, depois, vocês já viram ambientes de guerra? Já viram alguma reportagem sobre isso? Depois aquele puff, estourou tudo, tá tudo em ruína. Primeiro vem a gritaria e depois o silêncio. É nesse silêncio de tudo desmoronado que a gente pode ouvir a voz de Deus. Muitos silêncios são porque não tem oração, não tem leitura da palavra, não tem intimidade, não tem louvor. Silêncio.
Silêncio do lado de lá, porque ele está pairando e está em face. Mas nós não nos posicionamos. E sabe por quê? Existe esse silêncio? Porque a mulher que carrega a chave desse ambiente perdeu a sua voz profética. O que a gente precisa entender é que Deus está com a gente. E a gente não precisa ter medo. Permitir. Vamos entrando, irmã. A gente não precisa ter medo. Deus está com a gente. Então é só ir. É só continuar. É só profetizar. A voz profética, a mesma que disse, declarou, haja luz, lá em Gênesis. Tá aqui, ó. O mesmo Espírito, porque Deus é um só, Pai, Filho, Espírito Santo, o mesmo que estava lá em Gênesis e disse, haja luz. Ele habita em nós. Então é só se posicionar e declarar. A mulher sábia edifica sua casa. Provérbios 14:1. Nós vamos falar sobre isso todos os dias. Ah, é um versículo batido. É, irmã, é um versículo batido. E sabe por que é batido? Porque muitas de nós não entendem esse versículo. A mulher sábia edifica sua casa. A edificação tem que ter base. Qual que é a base da sua casa? Alicerce. Qual que é o alicerce da sua casa? Ou ela está construída na areia? O alicerce é a leitura da palavra, é vida com Deus, é intimidade, é oração, é palavra profética, palavra de bênção. Você está edificando a sua casa? Depois vem as paredes, proteção. Você cerca a sua casa com a proteção? Proteção espiritual, proteção da oração, a proteção de uma comida quentinha e fresquinha em cima da mesa. Isso é proteção, sabia? Porque tendo paz em casa, todo mundo quer ficar. É proteção. Por que você acha que muitos maridos não querem ficar em casa? Porque não tem paz. Tem gente que prefere ficar trabalhando lá do que trabalhar em casa. Muitos maridos têm a possibilidade de carregar o computador para dentro de casa e trabalhar em casa e não vão, porque não encontram paz. Ainda ontem uma querida minha mandou filmado a casa dela e vários ambientes com palavras. Então é um quadro que tem um versículo, é um bilhetinho em cima da escrivaninha do marido. Eu faço isso também, escrevo, compro caneta de CD e escrevo no retrovisor do carro do meu marido. Pego post-it, sabe aqueles quadradinhos que tem cola? Eu escrevo, coloco no painel do carro um monte de coisa. Eu estou cercando, eu estou edificando. A edificação, gente, a gente precisa entender qual é a edificação. O edificar a casa. Não é só sobre um versículo sem pé nem cabeça. Eu já falei para vocês, comecem a entrar nas entrelinhas da Bíblia. O que Deus quis dizer? Por que Deus colocou esse versículo na Bíblia? Alguma coisa tem. Senhor, fala comigo. O que é isso? O que é edificar? Por que a gente não para pensar a respeito do que é uma edificação? A edificação não para só no alicerce. Você vai morar numa casa só com alicerce? Não vai. Você vai morar numa casa sem parede? Não vai. Você vai morar numa casa sem janela e sem porta? Não vai, porque o inimigo pode entrar. Você vai morar numa casa sem telhado? Não vai, porque a chuva vai vir. Edificar é desde o alicerce até a mais alta telha. É se posicionar o tempo todo, estar em alerta. Ai, mas é difícil. Irmã, você foi chamada para isso, você consegue. Lembra de ontem que eu falei pra gente sair do leitinho? Vamos sair do leitinho? Vamos se posicionar como mulheres de Deus, adultas e responsáveis? Mulheres que realmente vão fazer diferença nessa terra?
nessa geração, vamos edificar? Vamos edificar? Edificar não é só organizar as tarefas do dia, levar e trazer filho na escola. Edificar não é isso só não. É declarar paz quando tem guerra. É profetizar futuro, onde o passado insiste em repetir. Ai, mas o meu sogro bebia, meu marido tá bebendo. A gente conversou sobre isso ontem, eu e uma amiga querida. Não, a partir da minha casa não. Eu profetizo em nome de Jesus. A partir da minha casa não. A partir do meu lar não vai ter jogo, não vai ter droga, não vai ter bebida. Vai ter santidade, vai ter honra, vai ter Deus. E vou falar, falei isso ontem também para uma amiga, uma irmã. Falei isso ontem. Eu lembro de épocas da minha vida que eu vivia e que eu parecia uma louca. E eu achava que eu estava louca. Mas na realidade eu estava vivendo com Deus as pessoas que não queriam viver. Não pense você e não se envergonhe de querer orar, de querer trazer louvor para dentro da sua casa. Faça isso. Faça tudo com ordem e decência. Não precisa colocar o louvor alto para mostrar que você é espiritual. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de viver o evangelho, de ter um louvor baixinho ali para fazer parte do ambiente e para encher quando houver silêncio. Tá quietinho lá, o filho tá estudando, mas tá lá. Em lugar da vergonha, dupla honra. E tantas outras coisas que tantos louvores profetizam. Edifica a sua casa. E libera a palavra onde tem grito, por exemplo. Tem gritaria na tua casa? Você não precisa gritar, você precisa profetizar a palavra. A mulher é chamada para trazer vida. Literalmente nós somos chamadas. No ventre, mas também espiritualmente. Quantas de nós, eu tive uma tia que não teve filho. Mas quantos filhos ela gerou espiritualmente? Quantas famílias ela abençoou através da oração dela? Nós geramos vida no ventre e espiritualmente, nós fomos chamadas para isso. Você tem gerado vida? Muitas vezes o vazio que a gente sente é a falta de propósito, de viver no propósito de Deus. O vale é o mesmo, mas a mulher já não vai ser mais. Amém? O vale pode ser o mesmo, pode estar tudo bagunçado, pode ter milhares de lutas na sua casa, mas você não vai ser mais a mesma. E por conta disso, Deus habitando em você também vai mudando as situações. Então o caos continua lá fora, mas o espírito dela começou a ser restaurado por dentro. Deus está curando feridas, está levantando mulheres. E porque nós curadas vamos crer, o ambiente ao redor começa a mudar. Primeiro aqui, curada em Deus, para depois transbordar. Certo? Às vezes a gente tá toda arrebentada e tá orando pelo outro. Ora por você primeiro, irmã. Levanta, irmã. Levanta-te e anda, irmã. Deixa Deus te curar em nome de Jesus. Por que você quer assumir responsabilidades que não são suas? Faça a sua parte, cuida de você. Fique inteira. A palavra fala inteireza de coração, porque eu estou curada, eu estou inteira, eu estou completa. E por isso eu me posiciono. E porque eu estou curada, inteira, completa. Eu me posiciono, eu profetizo. Você crê? Profetiza. E aí, a nossa vida muda, o ambiente do nosso lar muda, e é uma rede de amor que vai inundando todos os ambientes. E aí, a gente começa a alcançar as nossas vizinhas, a nossa vizinha começa a alcançar outra, e a gente começa a estourar igual pipoca. Pipoca que faz isso, aí ela começa a estourar, tá lá embaixo, mas ela junto vai levando todo mundo pra cima. Seja pipoca, irmã.
Pipoca. Primeiro estoura tudo. Primeiro ela vai, mudar. Pra depois ir impulsionando quem tá do lado pra cima. Gente, vamos. Eu falei ontem do IBGE, das pesquisas de cristãos no Brasil. 86% da nação brasileira se diz cristã. E que é esse caos que a gente está vivendo? Se é cristã, como é que tem tanta coisa errada no nosso país? Porque tem gente como eu e você, que se diz cristãos, nós ainda estamos aqui, lutando todo dia. Mas tem gente que fala que é cristão. Mas é sepulcro caiado. Tá na Bíblia isso. Isso mesmo, Nice. Sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Vai lá no cemitério, tem gente que por falta de dinheiro pinta o túmulo com água com cal. Fica bonitinho, não fica? Eu lembro de ter feito isso já com a minha mãe na minha casa. Eu vim de uma família muito simples. E ela diluiu a cal na água e aí nós pintamos. Mas toda vez que a gente encostava, saía branco. E do lado de fora, toda vez que chovia, saía um pouco. Assim é o sepulcro caiado. O crente que faz essa pintura aí de cal e na primeira chuva, derrete. O sepulcro, ele tem morte dentro dele. Mas por fora, tá bem pintadinho, tá bonitinho. Até parece crente, mas não é. A Bíblia diz que até o Satanás crê e treme. Sabia? Então, gente, a gente, mesmo com 86% da nossa população se dizendo cristã, mesmo assim, alto índice de violência doméstica, abandono familiar, pobreza espiritual, acabou a nossa moral, é ou não é? Olha a nossa política. Então nós precisamos nos voltar. Você crê? Então declara para a sua casa, para a sua vida, para a sua nação. Nação. Porque se eu estiver num ambiente e não mudar ele, então a minha fé não vale a pena. A minha fé não muda nada. E fé, onde tem fé, muda o ambiente. Mudam as coisas. Não é por falta de religião, é por falta de posicionamento. Tem muita gente que sabe muito da Bíblia, mas só sabe. Eu lembro de uma época que eu entregava comida para morador de rua, tinha um morador de rua que ele sabia tudo da palavra. Ele pregava, era um versículo atrás do outro. Ele sabia os versículos, ele tinha a Bíblia na sua mente, mas não tinha no seu coração. Porque se ele tivesse, ele não estava ali. Quantas de nós temos a Bíblia, temos uma vida, ai, vou na igreja domingo, né, irmã? Vamos na igreja. Ai, tem célula hoje, vou pra célula. Ó, pega a Bíblia, ó, braço do braço. Vai, toda pomposa. Religiosidade. Você tá vivendo o evangelho? A Bíblia, ela traz vida quando ela é aberta e vivida. Isso aqui é só um livro, se você for só ler. É um livro de história. Linda, cada história é linda. Mas vai ser só um livro. Se você não abrir o seu coração. Se você não buscar de verdade as verdades que estão aqui. Viver ela. A gente falou sobre isso, eu coloquei até nos meus stories. O QI, o maior QI dessa geração. Tá aqui, ó.
É aqui que ele está se baseando. Tem resposta para tudo. Então, a gente não precisa só conhecer a Bíblia, mas se posicionar, viver. O Brasil precisa de mulheres que profetizem e não precisa só orar. Tem que profetizar, tem que se levantar. A gente ora para Deus fazer alguma coisa, mas Deus precisa de um instrumento para poder fazer alguma coisa. Ele usa pedra, ele usa um burrinho, usou Moisés, usou Esther, usou Abraão, usou eu, vai usar você. Ele precisa de um canal. Ele pode fazer sem a gente, tá? Pode. Ele pode todas as coisas. Mas ele gosta quando gente comum, imperfeita e limitada como eu e você se coloca nessa posição de canal de bênção. Sabe por quê? Porque aí a gente mostra que apesar da nossa limitação, Deus pode agir. E a nossa vida passa a ser exemplo. Se a Vivi consegue, eu também consigo. Se a Nice consegue, eu também consigo. Se a Fabi consegue, eu também consigo. Você passa a ser testemunho de um Deus eterno, maravilhoso, que está nessa terra através da minha vida e da sua vida. Ele está movimentando através da minha e da sua vida. O Espírito Santo tá com a gente, nos dando direção, nos dando palavra, nos fazendo lembrar de versículos. Você já teve oportunidades assim? Eu não sou de decorar versículo. Não consigo. Tenho dificuldade. Mas eu procuro entender o versículo, porque daí faz mais sentido pra mim. Aí eu consigo guardar. E quantas vezes eu tô no meio de conversas e o Espírito Santo me lembra esse versículo. Por mim, eu não ia lembrar. Mas o Espírito Santo me lembra porque ele quer abençoar aquela pessoa. Trazer vida para aquela pessoa. Então a gente precisa da intimidade da palavra. De amar essa palavra. De conhecer a palavra para não ser enganado. Para usar ela para trazer vida e profetizar. Então a gente precisa de nos posicionar, não só da religião, de ser aquela mulher, eu tô no louvor, aleluia. E aí, irmã? E dentro da sua casa? A sua vida é um louvor a Deus? Então o Brasil precisa de mulheres que profetizem, que orem, que tenham intimidade, porque nós somos o coração da casa. A gente abençoa e gera vida, nosso chamado. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos, lutar pelos nossos casamentos com sabedoria. Levar a luz do evangelho, não só dentro da nossa casa, mas do portão para fora também. Uma mulher cheia do Espírito, gente, ela é capaz de mudar a atmosfera da casa e o destino de um país. Mas ela tem que estar cheia de Espírito. Não é hora de calar, gente. É hora de declarar vida sobre ossos secos. Qual é o seu osso seco? Qual que é a sua montanha de ossos? É hora de declarar vida. Você crê? Então profetiza. Existe uma ordem aí. Acredita. Mas eu não tô vendo nada. Acredita. Continua profetizando. Ele foi profetizando e depois eu te impulsiono a ler Ezequiel. Ele, conforme foi falando, as coisas foram acontecendo. Ele foi juntando, osso com osso. Depois vieram todas as coisas. Mas ele precisou ir declarando, declarando, declarando. Não para, não cessa. Continua orando, continua declarando, continua se posicionando. Até olhar o ambiente e vivenciar o seu milagre em nome de Jesus. Vamos olhar para dentro? Já passamos horrores do horário, né, gente? Não consigo, senão vou ficar entalada.
Vocês tenham paciência comigo, tá bom? Quem quiser pode sair, depois volta aqui pra ver o gravado. Mas fica aqui comigo. O que tá seco dentro de mim? Se pergunta aí, irmã, tá com papel e caneta? Quem tá na live aí pode escrever. O que tá seco aí na sua vida? Quais são os ossos? Coloca aí. O que eu parei de declarar? Por exemplo, meu filho tá me dando trabalho. Eu declaro, filho, você é uma bênção, filho. Mesmo assim, ó, quando você tá... Você é uma bênção, ou não. Ei, moleque danado. Esse moleque é terrível. O que você tem declarado? O que eu parei de declarar? Porque às vezes a gente cansa mesmo. E para no caminho. Hoje nós vamos, ó, dar a mão aqui, ó. Levanta aí, irmã. Vamos levantar. Me dá sua mão aqui. Vamos continuar? Eu tenho silenciado ou tenho liberado a palavra através da fé? Eu tenho, como criança, imaginado coisas que eu quero viver. Eu vou viver em nome de Jesus. E eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você possa viver as respostas às suas orações. Em nome de Jesus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Já disse aqui e falo direto. Às vezes não é boa, perfeita e agradável pra gente. Às vezes a resposta não vem do jeito que a gente queria. Falei sobre isso ontem com uma de vocês, em off. Às vezes Deus primeiro desmonta tudo. Você já fez isso? Às vezes estava fazendo alguma coisa, parou. Não, eu vou começar do zero, porque tá tudo errado. Eu vou começar do zero. Deus começou a boa obra na nossa vida, mas muitas vezes a gente vai trazendo tanto cacareco que ele vem, quando a gente dá liberdade para ele, ele vem e fala, filha, eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter que tirar algumas coisas. Vai doer. Mas vai ser bênção. Porque a minha vontade para você, filha, é boa, perfeita e agradável. É boa. Vai ser bênção. Eu tive época na minha vida que eu, diante de Deus, eu achei que eu fosse morrer. Mas o meu marido mesmo fala que quando a gente tá pra morrer, quando a gente tem certeza que vai morrer, ainda tem 40% de energia. Então a gente vai aguentar. A gente aguenta. Isso é papo de soldado, irmã. A minha casa, a sua casa, ouve mais reclamação ou a palavra de Deus? Seja sincera, irmã, em nome de Jesus. Alecrim. Licrim. Ouve mais reclamação ou bênção? O que sua casa tem escutado mais da sua boca? O que seus filhos têm escutado mais? Que tipo de influência espiritual eu estou exercendo na minha vizinhança? Na igreja? No meu casamento? Com os meus filhos? Na minha cidade? Qual é a sua influência? As pessoas olham para você e querem ser igual a você porque você é igual a Deus? Ou pelo menos parecida? As pessoas veem alguma coisa, veem esperança quando olham para você? Elas gostam da sua companhia porque você sempre tem uma palavra de bênção? Desafio do dia. Vamos lá. Quem tá aí, tá fazendo desafio todo dia? Escolha 3 áreas da sua vida que pareçam mortas. Se tiver mais, pode colocar aí, viu, irmã? É ilimitado aí, tá? Às vezes tem mais. Mas as 3, mais assim, ó. Isso tira a minha paz. Quais são as 3? Emocional, espiritual, familiar. A tarefa de hoje é, diante dessas áreas, profetiza a vida sobre elas todos os dias até o fim desses 40 dias. Para mim, até a eternidade. Vou corrigir aqui, em nome de Jesus.
Enquanto você tiver fôlego de vida, que seu fôlego de vida seja para falar, profetizar, em nome de Jesus. Declarando versículos, orando com fé, mesmo sem ver os resultados. Continua. Semente, palavra é semente, a gente tem aprendido isso. É ou não é? Palavra é semente. Continua semeando, irmã. Ai, meu marido... Para, em nome de Jesus. Declara. Declara o que você quer pro seu marido. Bênção. Declara a palavra de Deus. Não tem como a palavra de Deus não volta vazia. Tá na palavra. Hã? Então, se eu escolho um versículo, logo a palavra declarada vai. E ela volta com os frutos. Ela não volta vazia. Haja luz. Você crê, profetiza. Vou dar alguns exemplos. Alistei aqui, ó, pra gente colocar, assim, ó, pra vocês lembrarem de alguma coisa. Minha fé será restaurada, pois o Senhor é o meu sustento. Você pode declarar isso. Salmo 41:3, para quem quiser anotar. Modifica o versículo, pega pra você, irmã. A Bíblia inteira é pra você pegar pra você. Não são pessoas, ai, Abraão. Gente, é pessoa comum como eu e você, que Deus usou naquele tempo. Se faça como criança e viva isso em nome de Jesus. Salmo 41:3. Minha fé será restaurada, pois o Senhor é o meu sustento. Meu casamento ouvirá a palavra do Senhor e viverá. Meu filho será cheio do Espírito e andará em retidão. São declarações que nós podemos fazer. Amém, isso mesmo. Glória a Deus. Vamos para o segundo desafio? Agora é pro lar, hein? Separa 5 minutos aí em cada cômodo da sua casa. Ou vai se andando pela sua casa e orando em voz alta e declarando a presença e a paz de Deus ali. Gente, vou falar, as pataquadas, vou falar de mim. Sabe o que eu faço? Sabe aqueles olhinhos que a gente usa para passar no corpo? Eu às vezes pego um pouquinho, passo na minha mão e vou orando assim, ó, por tudo. Eu consagro esse olhinho, falo, Senhor, ó, isso aqui é só um olhinho, mas com a tua presença é unção e poder. Eu passo assim, ó, sabe as roupas tudo penduradinha no guarda-roupa? Eu, ó, passo em tudo. Eu passo nos umbrais da casa. Eu faço. A gente precisa fazer esse tipo de coisa, dar uma de louca, sabe por quê? Porque as coisas de Deus são loucas para esse mundo. Amarra o coque, irmã, e vai, ó, orando em tudo, põe o louvorzão gostoso e vai profetizando na sua casa. Pega o seu olhinho, ou pega perfume mesmo, passa uma borrifadinha assim, ó. Senhor, isso daqui é só perfume ou só olhinho, mas na tua presença é unção e poder. Eu consagro a ti, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, onde eu tocar, que a tua presença fique, que a tua unção se estabeleça, que o teu reino estabeleça nessa casa, em nome de Jesus. E vai. Cada cômodo, cada objeto, tudo que Deus for, o Espírito Santo for te lembrando, você vai tocando, em nome de Jesus. Certo? A gente precisa fazer isso com a consciência de nós termos autoridade espiritual. Então a gente declara mesmo, ó, nessa casa haverá vida e não morte, ordem e não confusão, paz e não guerra. Isso mesmo, glória a Deus, isso mesmo, Érica. A Érica tá falando que passa nos travesseiros, nos umbrais, no copo, nos cômodos, em tudo. Passa mesmo. Vamos pro desafio para nossa nação? Escreve o nome da sua cidade nesse seu caderno que você tá usando. No seu caderno de oração, escreve o nome da sua cidade. Escreve aí, quem tá no Instagram, escreve o nome da sua cidade. Cidade, estado. Assim, ó, cola na geladeira ou no espelho. Amém, em nome de Jesus, eu creio também. E todos os dias nós vamos declarar
Marília, ouve a palavra do Senhor. O Espírito de Deus sopre sobre essa terra em nome de Jesus. Qual que é a sua cidade? São Paulo, ouve a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor sopra sobre essa terra em nome de Jesus. Amém. Unge mesmo, irmã. Certo? Angola, olha que delícia. Angola, ouve a palavra do Senhor. Niterói, e assim por diante, vai declarando. Ouve a palavra do Senhor, o Espírito de Deus sopra sobre essa terra, sobre Marília, Angola, o estado de São Paulo, Petrolina. Gente, onde vocês estiverem, que haja vida em nome de Jesus. Declara isso em nome de Jesus. Foz do Iguaçu, em nome de Jesus. Declara como Ezequiel declarou. Brasília. Amém. Primavera do Leste. Olha quanta gente de tanto lugar. Mirassol do Oeste. Eu declaro vida em nome de Jesus. Isso, gente. Então, anote no seu caderninho de oração ou coloca num post-it onde você ora, para você lembrar de orar pela sua cidade, pelo seu estado. Aí, ó, Minas Gerais, a Érica, pela nossa nação. Ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, eu declaro vida. E aí vem o amor prazol. Oh, aleluias. Amém, Londrina, Paraná. Hoje nós vamos fazer o amor prazol. Quem não caminha comigo lá no estudo bíblico tá perdendo, irmã. Tem amor prazol. Já tivemos segunda-feira, né? Mas nós vamos ter hoje também, porque nós vamos declarar vida. Então a gente pode abençoar não só o nosso marido. Hoje o amor prazol, ele vai abraçar outras pessoas, certo? Então abençoar alguém da nossa casa ou da onde a gente trabalha. Nosso WhatsApp é uma ferramenta poderosa para enviar a palavra de Deus. Então, a gente vai abençoar alguém com uma palavra de vida. Mesmo que seja uma pessoa que esteja fria espiritualmente, tá? Vou dar um exemplo aqui, mas eu vou colocar depois nos grupos, tá? E também vou colocar na legenda dessa live. Eu vejo Deus restaurando a sua vida. Olha, uma frase só, gente. Uma frase. Ah, mas não tô vendo. Pela fé eu vejo. Eu vejo Deus restaurando a sua vida. Mesmo que hoje pareça seco, a sua vida vai florescer em nome de Jesus. Você ainda será usado por Deus de maneira poderosa em nome de Jesus. Já pensou? Declarar isso pro marido? Hã? Quantas esperam o posicionamento do marido? Irmã, declara! Você ainda será usado por Deus de maneira poderosa, sobrenatural, em nome de Jesus. Pensou declarar isso para um filho que está desviado? Ao invés de julgar, ao invés de condenar, ai, tá errado, ai, você é um pecador, ai, vai ler a Bíblia. Você ainda vai ser usado por Deus de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Depois eu vou colocar lá no nosso grupo alguns versículos pra gente tomar posse. Como Salmo 41:3. Vai, vambora, anota aí. O Senhor te sustentará sobre o leito da tua enfermidade. Tu o restaurarás da cama de dor. Ó, pra quem tá doente. Salmo 41:3. E às vezes a nossa cama de dor é a nossa dor espiritual. É o nosso coração apertado, que tá doendo. Sai do leito. Vivifica. Pro nosso lar. Salmo 127:7. Aliás, Salmo 122:7. A paz esteja dentro dos seus muros e a prosperidade dentro dos seus palácios. Olha que bênção. Para a nação. Jeremias 1:5. Então me chamou e disse: eis que te pus por profeta das nações. Ah, responsabilidade, hein? Amém, lindezas? Irmãs, que delícia estar com vocês. Eu quero que vocês guardem no coração
Deus perguntando: você crê? Então profetiza. Certo? Glória a Deus. Por hoje é isso, minhas lindas, mas nós vamos orar antes, tá? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero colocar uma música aqui, um louvor, que fala muito ao meu coração. A música chama-se Ressuscita, do Ministério Ipiranga. Que posso ver, se não vale de Ressuscita, Ministério Ipiranga, que é o que nós estudamos hoje. É isso aí. Muitas vezes a gente para diante das lutas e diante do que está acontecendo. E muitas vezes, como diz essa canção, a nossa vergonha está exposta. As pessoas estão vendo. A gente se sente envergonhada. Ó, se foi alegria, não tem mais espírito, não tem mais palavra. Mas, olha isso. Essa música fala como que Ezequiel falando para Deus. Amém, Jesus. Ele pede para o Espírito vir e com a sua palavra ressuscitar. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Ai, que lindo, gente, ó. Posso ouvir o som do avivamento, a morte se tornando vida e declarando: ressuscita. Amém, em nome de Jesus. Depois eu vou colocar essa música lá. Ressuscita, Ministério Ipiranga. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é tão poderosa, é tão viva, Senhor, e tem feito tanta diferença nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque através dela nós temos vida, nós temos direção, nós recebemos sabedoria, nós temos renovo, Senhor. Ah, Pai, obrigada porque o Senhor deixou a tua palavra aqui para nós, Pai. O Senhor também deixou o Espírito Santo conosco, Senhor. E Ele tem ministrado todos os dias no nosso coração, Paizinho. Muito obrigada, Pai. Que haja mesmo um derramar sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não nos posicionamos, Pai. Nós ficamos naquela posição de doente, de vulnerável, quando o Senhor já nos curou, já levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, e nós ficamos ali ruminando, revivendo as nossas dores, sendo que nós temos tanta coisa boa para viver contigo, Pai. Senhor, purifica os nossos lábios, Pai. Purifica a nossa mente, o nosso coração. Troca, Senhor. Troca, tira aquilo que desagrada o teu coração e coloca vida, palavras de vida, posicionamento, palavras de esperança, a tua palavra em nós, em nome de Jesus, cada dia mais. Dá-nos sede da tua palavra. Nós não queremos ficar como nós estamos, Pai. Nós não queremos religiosidade, nós queremos viver o teu evangelho. Nós queremos ser missionárias. Nós queremos levar a salvação, a vida que nós recebemos para outras pessoas, a começar nos nossos lares. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nossos maridos, nossos filhos possam ter em nós exemplo, possam ter em nós sempre uma palavra de vida,
possam ter em nós louvor ao invés de maldição ou julgamento, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, limpa, Senhor. Nós não queremos manter um registro de erros de ninguém, Pai. Nós queremos ser curadas por Ti, em nome de Jesus. Nós queremos avivamento, Senhor. Nós queremos a Tua unção e o Teu poder sobre cada cômodo dos nossos lares, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as próximas gerações, sobre o nosso casamento, em nome de Jesus, Pai. Visita o íntimo das nossas vidas, aquele lugar que é mais escondido. Lá também eu quero a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, vida sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa nação. Declaramos como em Ezequiel, levanta, vida, eu profetizo vida, eu profetizo avivamento, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo honra, eu profetizo, Senhor, a Tua vontade nessa geração, na minha casa, na minha vida, nessa nação, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa a nossa irresponsabilidade. Mesmo sabendo o que é certo, a gente sempre cai no erro, Pai. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Muda as nossas vestes, Senhor. Que nós possamos estar limpas na Tua presença o tempo todo, Pai. O tempo todo limpas e o tempo todo na Tua presença, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Que nós possamos viver a palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos lares e nas próximas gerações, em nome de Jesus. Você crê? Profetiza. Amém? Que Deus abençoe. Tô falando aqui com as meninas do Instagram, já volto aí, meninas. Um beijo. Até amanhã, hein, irmã? Depois eu coloco aqui na legenda o que nós vamos fazer, tá bom? Amo vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.